Dessa forma, nós vamos dar início aí a nosso terceiro bloco com a pergunta do Atafona. Atafona, você tem 3 minutos. Pode começar, o tempo é todo seu. Bom, então vai ser amanhã o debate entre o Batman Targino e o Robin Furtado, né? Que esses dois, a dupla dinâmica, né? Eu gosto de ver os debates deles. Bom, a minha pergunta, Ronaldo, põe para mim aquele texto que eu te pedi aí, de Apocalipse, capítulo 4, versículos 9 a 11. Isso, tá aí, ó. Diz assim, ó. Isso aqui, gente, é uma descrição de algo que João viu no domínio celestial. Se a pessoa não acreditar no que eu falei, se a pessoa não acreditar no que eu mostrei na Bíblia, se a pessoa não acreditar no que Paulo escreveu, no que Jesus falou e no que João falou, será que ela pode dizer assim, não, mas são homens imperfeitos? Aí será que ela vai acreditar no que os seres celestiais, que são poderosos e perfeitos, falaram? Então vamos lá. O texto diz assim, ó, versículo 9 ao 11 do capítulo 4 de Apocalipse. Quando aquelas criaturas viventes deram glória e honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado sobre o trono e adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos. E lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo, olha o que essas criaturas celestiais disseram. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade existiram e foram criadas. Então, os seres celestiais, eu não estou vendo o tempo, Ronaldo. Os seres celestiais, eles disseram, né, que aquele que está sentado no trono é quem é o Criador. Ele é o nosso Deus e ele é o Criador. Versículo 11. Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade existiram e foram criadas. Então havia um sentado no trono. Os seres celestiais disseram que ele é o Criador de todas as coisas. Pela vontade dele, elas foram criadas. O Samuel citou, não é réplica, não é tréplica, que Jesus é o agente da criação. Interessante, né? Agente da criação. Mas aqui o texto está dizendo que o que está sentado no trono é o Criador. Eu quero que o Samuel mostre para nós quem é esse que está sentado no trono, que é chamado de o Criador. Quem é esse que está sentado no trono, de Apocalipse 4, de 9 a 11? Quem é esta figura? Samuel, você tem 5 minutos para fazer a sua explicação. Pode começar. É muito importante sempre, a cada texto que você lê, para entender a questão da você pensar, lembrar que Jesus ele tinha essa dupla natureza, né? A palavra ela ensina dessa maneira. E por que eu parece repetitivo assim? Porque veja o povo judeu, né? Eles tiveram toda uma orientação sobre a vinda do Messias, só que eles focaram só no ponto que o Messias, o prometido, ele viria para estabelecer o reino, né? Só que havia tempo para as coisas acontecerem. Eles focaram só no que eles fizeram. Daí, quando Jesus veio, foi rejeitado. Então, quando você lê os textos, você tem que contextualizar. Veja aqui, no texto, ele vai apresentar o Jesus como o Cordeiro. É evidente que aqui nós estamos em pleno processo ainda de salvação. E Jesus está assumindo as suas funções como Salvador. Mas isso significa que esse que está sentado no trono, que é o Pai, o texto vai dizer, tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber, né? Então, a glória, a honra, porque todas as coisas tu criaste. Então, o ato de criar dignifica alguém para receber adoração. A gente deve lembrar isso. O ato de criar dignifica alguém para receber adoração. O Pai, ele é o único que cria? Não. O texto que a gente já leu várias vezes, ele vai dizer que Jesus ele é o agente da criação. Nada do que foi feito se fez sem Jesus.
Nada do que foi feito se fez sem Jesus, o texto. Então, o mesmo texto que ele usa para identificar o Pai como digno de adoração, João, que é o mesmo escritor, né, ele nos chama a atenção de que Jesus também merece essa adoração. Igual, porque os dois são criadores. Aqui no livro de Gênesis, isso pode ilustrar bem, Gênesis, aqui, capítulo 5, vai falar sobre a genealogia, né, a origem. E o texto vai dizer assim: este é o livro da genealogia, no dia em que Deus criou o homem e a mulher os criou, os fez. Veja o verso 2. Homem e mulher os criou. Então, criou o homem e criou a mulher. E os abençoou, ele chamou pelo nome de Adão. Veja como que o texto se refere aqui à criação. Homem e mulher os criou e os chamou de Adão. Então, aqui o texto está dizendo que ele chamou pelo nome de Adão. Então, quando se dizia Adão, estava se referindo a quem? Ao homem e à mulher, estava se referindo aos dois. No dia em que foram criados. No verso 3 vai dizer, viveu Adão 100 e tantos anos. E daí aqui, na sequência, evidente, o texto ele vai dizer que viveu Adão, viveu fulano, viveu, citando só o nome dos homens. Né? Viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. Viveu tantos anos e gerou filhos e filhas. O fato de não citar, a partir aqui da sequência, não citar mais o nome das esposas desses senhores aqui que aparecem na genealogia, significa que eles fizeram filhos sozinhos? Todo mundo sabe que não. Então, quando você se depara com o texto não precisa te trazer todas as informações. Você se depara e você sabe, bom, aqui está citando o nome de um homem, só do homem, não cita o nome da mulher, e a gente vai sabe por quê, se a gente retroceder no texto rei, mas a gente sabe que o homem não gerou os seus filhos sozinho. E aqui, quando a gente vai até Apocalipse, João ele está escrevendo aqui sobre a dignidade de Deus para receber honra, porque ele é criador, mas o próprio João fala em João 1 que Jesus tem essa mesma dignidade. Jesus também pode receber essa mesma adoração, porque Jesus também é criador. E João ele vai dizer lá que de tudo que foi feito, nada significa assim, desde uma mosca até o mais glorioso ser que você possa imaginar. Nada do que foi feito. Você consegue ver o quão abrangente é a palavra nada? Ele abrange tudo. Tudo que você possa imaginar que foi criado. O que você pensaria que seria a coisa mais insignificante que Deus tenha criado? Pegue o mais insignificante. Daí tente imaginar aquilo que você pode imaginar, o mais grandioso que na mente do irmão Atafona vai ser o próprio Jesus. Mas o texto exclui Jesus porque ele diz: nada do que foi feito sem Jesus. Então Jesus ele criou ele mesmo. Então a gente percebe que eu não posso fazer leitura sem ter a consciência constante de que Jesus ele tinha sim, essa dupla natureza, para que eu possa identificar ao fazer a leitura. Deu tempo. Tá certo. O Atafona, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Então, lá vem aquela mesma historinha. A dupla natureza de Jesus. Gente, ninguém pode ter duas naturezas. Quando Jesus estava no domínio celestial, ele tinha uma natureza, a natureza celestial. Quando a Bíblia diz que ele tornou-se carne, ou como diz lá Paulo em Filipenses 2, que ele esvaziou-se, aquilo que ele tinha como natureza espiritual deixou de ser e ele se tornou um homem. Então, esse bafafá, esse trololó de duas naturezas, olha, isso veio do concílio de Calcedônia. Ali a apostasia já tinha se infiltrado na igreja. E vem essa reforma protestante, que na realidade é só uma reforma mesmo, porque ela não trouxe nada do antigo, ela só reformou. Uma reforma é quando você vai pegar uma casa velha, aí você pega e muda a pintura, muda o telhado, você dá uma ajeitadinha. A reforma protestante foi uma ajeitadinha. Por isso que essas igrejas evangélicas são essa confusão. Todas elas dizem que servem a Deus, que Jesus é o Salvador, mas elas desmentem o que a Bíblia diz. Elas querem dizer que Jesus é o próprio Deus, quando Jesus diz lá em João 17,3 que o Pai é o único Deus verdadeiro.
Eles querem dizer que Jesus não é criado quando o apóstolo Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação. De toda a criação, ele é o primeiro, protótocos. Proto, primeiro, tocos, que vem de tic, que é nascido. De toda a criação, qual foi o primeiro que nasceu? O Filho de Deus. Ele é o primogênito. Então, o Samuel, como muitos que acreditam nisso, nessa doutrina mentirosa, tá? E quando eu falo mentirosa, não é um ataque à pessoa do Samuel e nem em quem acredita nisso. É um ataque à doutrina. Eu respeito as pessoas, mas não respeito a mentira. Então, dizer que Jesus ele é o Criador, quando a Bíblia diz que ele é gerado, quando a Bíblia diz que ele é o único Deus gerado, monogenes, isso só na cabeça de uma pessoa que ainda está com escama nos olhos. Por exemplo, ele diz que Jesus é o Criador, mas ele diz que Jesus é o agente da criação. Samuel, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu nunca disse e nunca vou dizer que todas as coisas não vieram à existência por meio de Jesus. Elas vieram à existência por meio de Jesus. Ele, como você mesmo disse, ele é o agente da criação. O agente não é o autor, ele é o agente. Eu vou usar uma ilustração aqui e todo mundo vai entender o que eu estou falando. Ok. Então, eu estava usando. Quem é o criador desse tipo de aparelho? Foi o engenheiro que projetou o aparelho. Ele idealizou e moldou o aparelho. Agora, foi o mesmo engenheiro que, na fábrica, fez com que essa peça que está na minha mão viesse à existência? Foi o mesmo engenheiro, o criador do aparelho, quem fez todos os aparelhos idênticos a esse daqui virem à existência? Não. Como é que eles vieram à existência? Eles vieram à existência pelas mãos dos funcionários da fábrica que fabricam este aparelho. Agora, os funcionários que trouxeram, que foram lá, peça por peça, montaram tudo bonitinho, será que esses funcionários são os criadores do aparelho? Não. Por que eu usei essa ilustração? O criador é aquele que está sentado no trono. Agora, eu queria que o Ronaldo colocasse aí para mim aquela segunda imagem que eu te mandei, de Apocalipse 7, acho que é 7 ou 6, que nós vamos ver quem é que estava sentado no trono e quem é Jesus. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 10. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão multidão que ninguém podia contar, de toda a nação e de todas as povos e línguas que estavam diante do trono, diante do Cordeiro, cobertos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, eles diziam que a salvação pertencia ao nosso Deus, que é quem está sentado no trono, e ao Cordeiro. E quem é que é o Criador segundo as criaturas celestiais? O que está assentado no trono. Eu vou dizer, não, Jesus aí é a humanidade. Não. Jesus é retratado aqui como Cordeiro ainda no céu, para mostrar que ele é o Messias. Ele é o Salvador, ele é o sacrifício. Gente, o Deus invisível não pode ser visto. O Deus imortal não pode morrer. E Deus é justo. Tem uma passagem que acho que é de Levítico 19, que diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quem foi o pecador? Foi um homem perfeito, Adão. Será que Deus iria pagar o resgate com algo superior? Não, ele não podia pagar com um Deus morrendo, porque primeiro que Deus não morre. Segundo, se ele pagasse o resgate com um Deus, ele estaria pagando com algo superior. Tinha que ser o equivalente. Por isso, Jesus é chamado de o segundo Adão, e não um Deus encarnado. Terminado. Beleza. Irmão Samuel, você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fique à vontade, pode começar. É legal que, na maior parte das vezes, né, isso é uma conversa que a gente se restringe a poucos textos, né? Então, a gente faz uso dos mesmos textos e mostra quanto que nós, né, todos nós seres humanos, somos, assim, pequenos e incapazes. Pode interromper, Samuel.
Desculpe, eu não estou entendendo, a sua voz está embolada. Você pode repetir novamente? Dele começar novamente, Ronaldo, por favor? Ok, mas eu tô achando que é a Se sua eu estiver internet, que ouvindo, eu eu faço o ouvi sinal bem aqui, tá aqui. legal? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui o relógio. Fica à vontade, Samuel, 3 minutos, tá? Eu falava que os textos geralmente são comuns, né? Tanto a pessoa que tem um raciocínio quanto que tem um raciocínio totalmente oposto fazem uso geralmente dos mesmos textos. O que isso nos mostra? Mostra que nós somos seres humanos, né? Somos assim bem limitados, né? Então a gente sempre, uma das coisas que a gente sempre tem que pensar quando a gente está fazendo leitura é que se recolher a nossa insignificância, né? E imaginar que Deus ele está tratando o assunto numa linguagem bem infantil, assim, no sentido de que Deus ele não está se aprofundando assim, em grandes questões sobre a divindade. Não, é o mais básico possível. A Tafona trouxe o texto e a minha pergunta está baseada no texto que ele mesmo leu. Apocalipse 5, no verso 13, né? Vai dizer assim, sobre a questão da adoração, a Tafona. Jesus ele pode ou não receber adoração? A pergunta é essa, com um desdobramento neste texto aqui. Eu quero que você comente este texto aqui. Você pode falar sobre adoração de uma forma geral, mas eu gostaria que você trouxesse um comentário também sobre a questão aqui em Apocalipse 5, verso 13. Então, ouvi que toda criatura, existem algumas palavras assim que a gente tem que fazer uma pausa para pensar, toda a criatura. Bom, se você crê que Jesus é uma criatura, então ele devia estar incluído aqui também, nessa listagem, que há nos céus, na terra, debaixo da terra e sobre o mar. Tudo que neles há, que estava dizendo, né? Aquele que estava sentado no trono, dizendo, todas essas criaturas, né? Aquele que está sentado no trono, que é uma identificação do Pai, né? E ao Cordeiro, que não resta dúvida que é Jesus. Seja, então, o louvor. Para quem que é o louvor? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quem que está transmitindo esse louvor? Toda a criatura. Daí aqui fica uma coisa estranha, não fica? Toda a criatura está dando louvor. E o Cordeiro está recebendo louvor. Será que ele fica numa dúvida agora? Poxa, mas e agora eu recebo louvor? Ou eu sou uma criatura e eu tenho que transmitir, eu tenho que dar este louvor a alguém? Mas o texto vem dizendo que toda a criatura está louvando e o Cordeiro está recebendo. A honra, o Cordeiro está recebendo. Toda a criatura está trazendo a honra, né? Ofertando a honra e o Cordeiro está recebendo a glória e o domínio. Então, eu gostaria que você comentasse assim, como que fica na ideia de quem crê que Jesus é uma criatura, como que ele fica nesse texto, que posição ele ocupa aqui? Ok. Atafona, você tem 5 minutos para fazer sua resposta, pode iniciar. Então, mais uma vez, em vez de me fazer uma pergunta a respeito de criação, vem agora me fazer uma pergunta de adoração. Então, a pergunta é evidente que ele quer que eu responda se Jesus é uma criatura, como é que ele pode receber bênção, honra, glória e domínio de toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e no mar? Bom, se Jesus é uma criatura, como é que ele pode adorar ao Pai? Está aqui, ó, bênção, honra, glória e domínio ao Pai e ao Cordeiro. Pode Jesus fazer isso por si mesmo? Ele tentou me fazer uma pegadinha, mas esse tipo de pergunta eu já esperava. Veja bem o que o texto diz. Vou trabalhar o texto, tá? Ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo do mar e de tudo que há neles dizer. Então, quem foi que ele ouviu? Todas as criaturas, as do céu, as da terra, debaixo da terra, no mar. O que eles disseram? Aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja bênção e honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. Ok? Então, vamos lá. O Cordeiro já foi mostrado que não é aquele que está sentado no trono. O Cordeiro é aquele que recebe das mãos daquele que está sentado no trono o rolo
para abrir os 7 selos. Quem está sentado no trono, o próprio Samuel admitiu que é o Pai. Esses mesmos seres dizem que é o Pai, ou aquele que está sentado no trono, que é o Criador. Então, ele tem que admitir que Jesus não é retratado como Criador, que Jesus é retratado como Salvador, meio de salvação. E ele me perguntou, Jesus pode receber adoração? Pode e deve. A palavra adoração significa reconhecer posição. Infelizmente, eu não tenho como colocar a palavra aqui, porque senão eu iria perder muito tempo para colocar, mas a palavra adoração, ela basicamente significa se curvar e reconhecer a autoridade que alguém tem. Existe até uma expressão que diz que é como um cão que lambe a mão do dono. Então, o cordeiro, ele pode ser adorado neste sentido de ser reconhecido como o meio que o próprio Samuel, ele disse que Jesus é o agente da criação, que Jesus é o intermediário da criação. Ele pode ser adorado, sim. Agora, ele pode ser adorado como criador? Não, porque o próprio Samuel admitiu que ele é o agente da criação, que aquele que é dito que está sentado no trono e que é o criador de todas as coisas, ele admitiu que é o Pai. Então, o cordeiro pode receber adoração? Pode e deve. Como o quê? Como cordeiro. João 17,3, Jesus diz assim, ó, se as pessoas não acreditarem no que Jesus falou, ela não precisa acreditar em mais nada. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti quem é o Pai a quem ele estava orando, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, Jesus diz que o Pai é o único Deus verdadeiro, e não ele. Ele não disse que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que devia ser conhecido como Deus verdadeiro, mas só o Pai. Monos theos aletinos. Monos é o único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Jesus disse que o único Deus que ele disse que é o Deus dele é o Pai. Aí, Jesus ele é retratado como o quê? O Cordeiro. O Cordeiro recebe adoração, recebe bênção, recebe honra. Por quê? Pela posição que ele é, Cordeiro, não de Criador. Deus jamais poderia ser cordeiro. Deus jamais poderia morrer por ninguém. Se Deus morresse, tudo que ele fez deixaria de existir. Ele não é o cordeiro. O cordeiro é o filho. E o Samuel está o tempo todo dizendo, não, as coisas vieram à existência por meio de Jesus. Eu também digo que todas as coisas vieram à existência por meio do filho. Como o próprio Samuel falou, ele é o agente da criação. Ele é o intermediário da criação. Agora, ele é o quê? O princípio da criação. Ele é o protótocos, o primogênito de toda a criação. Ele é o Deus gerado. O Pai não é gerado, porque monogênes significa único do seu tipo. Se Jesus é o monogênes, mais ninguém é monogênes. Já desfez ele igual ao Pai. Ele não é igual ao Pai. Ele recebe adoração, sim, mas como aquilo que ele é, o Cordeiro. E ele não pode adorar a si mesmo, mas ele faz isso ao Pai. Ok. Samuel, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é seu. Bom, o texto, né? O texto de Apocalipse 5, daí no verso 13. Onde a Tafona ele desenvolveu, né? E apresenta uma ideia assim que Jesus é um Deus, só que menor, né? Sendo Jesus um Deus menor, ele recebe uma honra menor também, né? E dentro disso nós poderíamos desenvolver assim, então é possível sim que cada um receba uma honra, uma adoração menor, e os anjos também poderiam receber algum tipo de adoração. No próprio livro de Apocalipse temos um exemplo, né, que João, ao receber as visões, ele fica tão maravilhado em receber todas aquelas informações que ele se lança aos pés do anjo. Imediatamente a reação do anjo é levantar ele, para que ele não fizesse aquilo, né? Não adorasse só a Deus. Aqui, nesse texto que a gente está considerando, a gente vê que não há uma possibilidade de você desenvolver uma hierarquia de honra. Por que não é possível? Porque os mesmos itens que são apresentados, uma forma de honra que são atribuídos a Deus, né, são atribuídos também ao Cordeiro. Então vai dizer, todos, né? Primeiro vai dizer que toda criatura.
Daí Jesus ele já ficaria numa dificuldade, porque se Jesus é uma criatura, e aqui o texto vai dizer, né, eu vou... Então, ouvi que toda criatura deveria, então, prestar esta adoração. Daí aqui o texto vai dizer assim, que a quem toda criatura deveria prestar essa adoração? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. O que eles iam atribuir a esses seres? O Cordeiro ou o que está sentado no trono? Louvor. Então aqui vamos imaginar. Lá está o Cordeiro, lá está aquele que está sentado no trono, e todos vamos imaginar que vão cantar. É possível direcionar um cântico. Você está cantando ao mesmo tempo uma grande multidão, um grande coral, de todos os seres, né, estão cantando. Estão atribuindo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O que isso mostra? Que essa honra que é atribuída é no mesmo nível. Não dá para desenvolver uma diferença de nível aqui. A honra. Então, toda criatura, e é bom a gente sempre repetindo, se Jesus era uma criatura, aqui ele devia estar do lado dos que honram, e não dos que recebem honra. Você consegue entender a frase? Toda a criatura, a totalidade das criaturas vão estar honrando. E quando a totalidade das criaturas estão honrando, em que lado Jesus está? Ele está do lado dos que estão honrando ou do lado dos que estão recebendo a honra? Só isso já fica nítido para a gente definir se Jesus ele é criatura ou ele é criador. Quando toda criatura estiver dando glória, de que lado Jesus está? Ele está do lado junto com toda criatura ou ele está recebendo isso? E quando toda criatura transmite domínio, né, uma ideia assim de eu sou submisso ao governo, é uma transmissão de submissão, de reconhecimento. De que lado Jesus está? Ele está do lado daqueles que vão entregar o domínio, uma ideia assim de ser submisso ao governo, ou está do lado daqueles que vão governar? Então, essas perguntas sendo feitas baseadas aqui em Apocalipse, neste verso que estamos vendo, já fica evidente que Jesus ele não é criatura. Ele é criador. Daí finalizamos aqui com o texto de Filipenses, né? Que vai dizer aqui que ele vai se esvaziar, tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo, né? Sendo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, vou novamente frisar, né? Sendo Deus, esvaziou-se tomando a forma de servo. Né? Duas naturezas. Né? A de servo e a de Deus. E vai dizer aqui, para que o verso 10 termine com ele, né? Para que no nome de Jesus todo joelho se dobre. Né? Então, ok. É isso. Atafona, você tem 2 minutos para você fazer suas considerações finais, só que... Então, agora, considerações finais, é hora de matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Tem gente que diz que mata a cobra, mostra o pau, mostra ela morta. Bom, o Samuel usou aí, nessa última fala dele, e não é tréplica, porque agora eu posso falar o que eu quiser, ele disse que subsistindo em forma de Deus. Depois ele diz sendo Deus. Bom, isso é uma interpretação equivocada, errada, porque a palavra ali, forma de Deus, é morfê. Morfê é aquilo que pode ser percebido pelos olhos. Então, está dizendo que Jesus ele tinha uma forma de Deus. Qual era a forma de Deus? Deus é espírito. Então, Jesus, sendo espírito, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. O que é ser igual a Deus? Se Jesus fosse o próprio Deus, não seria usurpação. Certo? Aí, quando ele usou o texto lá, que ele me fez a pergunta do capítulo 5 de Apocalipse, se Jesus é criatura, devia estar do lado dos que dão honra, e não daquele que recebe honra. Por que isso não está correto? Porque ali a honra era dada ao que está sentado no trono, que já foi mostrado que ele é que é o Criador, e Jesus não é o que está sentado no trono. Mas Jesus tem que receber honra porque ele mesmo ensinou isso. Ele disse, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. A nossa vida eterna não depende só do Criador, ela depende do Criador e do seu Filho que foi enviado para isso. Então, o tema era: Jesus é Criador ou criatura? Colossenses 1,15 diz que ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito, primeiro nascido. Então, de toda a criação que existe, o primeiro nascido é o Filho de Deus, prova de que ele foi criado. João 1,18, Deus monogenes, único Deus gerado. Ele é um Deus gerado. O Criador do universo é eterno, para frente e para trás. Então, ele não pode ter sido nunca gerado. E Apocalipse 3,14, que diz que ele é o princípio da criação. Princípio é início, começo. A criação iniciou com Jesus. Então, ele não pode ser eterno se a criação iniciou com ele. Pronto, Jesus é criatura. Samuel, 2 minutos para suas considerações finais. A palavra diz que onde abundou o pecado, né, superabundou a graça. E seria bom também que a gente, quando a gente conversa, a gente vê que a gente é tudo ignorante. Não adianta alguns acharem que não, que outros são mais sábios, mas nós somos todos ignorantes. E Isaías, né, tem um texto aqui que é impressionante, um trecho que diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, nós, seres humanos, somos extremamente limitados, né? E a nossa conversa aqui, penso eu que há sinceridade dos dois lados, não há entendimento, mas há sinceridade. E nós somos extremamente limitados. Então, eu penso que seria interessante se Deus ele pudesse, ele já disse para nós, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Daí nós temos que buscar o conhecimento, porque a palavra vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a gente poderia também almejar, orar a Deus, né? Aonde abunda a ignorância, né? Que ela é abundante em nós todos, aonde abunda a ignorância, onde a ignorância prevalece, né? E a graça também prevalece, né? E o desejo é que, apesar de todas as ideias assim, diferenciadas, né? Os pensamentos confusos, que a gente faz a leitura do mesmo texto e tem uma compreensão totalmente oposta uma das outras, né? Mas que pela misericórdia de Deus, um dia a gente possa alcançar, pela graça que Ele nos transmite, a gente possa alcançar um dia que estarmos no reino, né? Seja ele da maneira que o Atafona pensa que é, ou seja ele da maneira que eu penso que seja, né? Que a gente um dia possa se encontrar no reino. Amém.